Deixa eu ver aqui qual que é este daqui, que é esse daqui. Vamos ver esse relato aqui. A maldição do ator. Oi, Ana. Mais uma vez aqui estou para contar outro relato, que dessa vez é de algo que aconteceu com a minha amiga. Essa eventualidade se passou por volta do ano de 2016, quando eu ainda não havia conhecido o irmão dela, que é o meu ex-namorado. E obviamente eu não a conhecia ainda também. Não se preocupe, pois os nomes estão alterados. Elizabeth sempre foi muito adiantada para o seu tempo. Ela, desde muito nova, já gostava de homens mais velhos. Eu confesso que eu também sou assim. E com certa idade passou a querer apenas se relacionar com estrangeiros. Bom, no ano de 2013, por coincidência, ela conheceu um turco que tinha uma carreira consolidada de modelo e logo passaria a ser um ator e cantor muito famoso na Turquia. Por esse motivo, vou chamá-lo de Samir. Samir teve um interesse imediato pela minha amiga, que por sua vez não acreditou muito que realmente aquele moço fosse que de primeira não acreditou muito que aquele moço fosse quem realmente ele dizia ser. Ele, já sabendo que Elizabeth não gostava de rapazes mais jovens que ela, mentiu a idade e disse que tinha 35 anos, quando na verdade só estava no auge dos seus 23 anos. O que ela não imaginava é que Samir viajaria ao Brasil para conhecê-la pessoalmente e que realmente estava querendo um relacionamento sério. Até em casamento ele futuramente chegaria a pedi-la. Minha amiga, quantos anos ela tinha? Bom, não sei. Minha amiga me falou que Samir foi até o trabalho dela depois que chegou a Fortaleza e assim que ela pôde ter a certeza que realmente era a mesma pessoa das fotos, ela ficou boquiaberta. Passou o tempo e eles pareciam apaixonados. Ela descobriu o lance dele ter mentido a idade, mas resolveu relevar. Praticamente, Samir foi o único cara mais novo com quem a minha amiga teve um namoro. Chegou o ano de 2016 e foi muito duro para Elizabeth porque ficou grávida. E infelizmente o seu filho, com o turco, passou da hora de nascer e morreu. Como assim, gente? Porque passou da hora. Olha lá. Mas, gente, não tinha um exame para fazer. Eu fico pensando, cesariana, gente. Bom, ela já estava se sentindo muito sufocada porque Samir era um homem ciumento, possessivo e extremamente machista. Ele tinha intenção de levá-la embora consigo para Istambul, que é a capital da Turquia. Mas, sabendo como sua vida seria um inferno casada com ele, ela não quis. Ana, então daí você pode perceber que literalmente ela rejeitou o pedido dele de casamento, né? Bom, chegou o dia em que seria o estopim e a minha amiga, depois de ter uma briga horrenda, terminaria tudo com ele definitivamente. Feito isso, Samir, totalmente enlouquecido, disparou mandar vários e-mails onde dizia que ia fazer uma oferenda para Shiva. E nela pediria para que minha amiga fosse sempre dele. Ela debochou, disse que não acreditava em nada do que ele estava falando nos ditos e-mails. E ainda disse também que não estava sentindo medo algum. Samir, por sua vez, mandou um último e-mail com uma foto dela dentro de um pires e a mão dele... Tá, tipo, um trabalho feito ali com alguma coisa. E a foto dela, tipo a foto de um trabalho feito ali. E ele disse o seguinte no e-mail: você pode me bloquear em tudo quanto quiser. Pode até não acreditar, mas eu lhe garanto, com toda certeza, que dentro de 7 dias vai voltar correndo para mim. Vai estar em uma situação tão insuportável por conta das saudades e da loucura que vai perceber que não vive sem mim. Não se esqueça, daqui 7 dias você vai me procurar. Ela leu e achou tudo aquilo uma grande piada.
Eu me rastejar e procurar por esse maluco? Nunca! Os 2 primeiros dias foram tranquilos, mas a partir do terceiro dia em diante, né, do terceiro dia em diante, aí é que o negócio ficou feio. Ela começou a ter uma sensação horrível, como se estivesse sendo perseguida, ao mesmo tempo como se algo estivesse faltando também. Ela entrou em completo desespero e viu a imagem do Samir personificada assim em sua frente. Gritava o nome dele, sonhava com ele. Foi uma completa insanidade. Chegado o derradeiro 7º dia, ela já estava em parafusos e foi correndo desbloquear o Samir e mandou uma mensagem. Quando ele viu, deu uma risada ainda e disse: "Oi, meu amor, viu só como eu não menti para você? Aqui está a prova de como com Shiva não se brinca. Você me procurou." Elizabeth ainda passou algum tempo com ele, mas realmente não deu mais certo pelo fato de que ele queria controlar tudo e não respeitava a profissão dela de massoterapeuta. Ele ficou com raiva por não terem continuado juntos e jogou outra maldição, mas dessa vez foi bem pior, porque ele gastou muito dinheiro, envolvendo até cabeças de gado. Uma parte dessa nova maldição foi feita na Índia e a outra na África. Gente do céu, que nóia é isso numa pessoa? Vai viver a vida, não é? Olha lá, fica lá gastando para destruir a vida da pessoa, porque essa pessoa tem que ficar comigo. Gente do céu, mas que perda de tempo, né? Vai viver, vai encontrar outra, não deu certo, vai... Primeiro, né, é só ser uma pessoa gentil, pronto, você consegue muito mais coisas, mas... tá amarradão aí, vai ficar até outra vida. Posso estar quanto? Capaz de virar obsessora ainda, e depois de morta ainda encher os pacovados outros. Bom, e aí ela me contou que consiste em que ela nunca se firmasse com ninguém e nem sentisse vontade mais de casar. E, de fato, Elizabeth falou para mim que tem asco de casamento. Nem sequer os seus relacionamentos são duradouros. Bom, acho que ficou meio longo, mas era um tanto difícil resumir porque alguns detalhes poderiam ficar de fora. Eu posso garantir que tem muitos outros relatos da minha amiga que são tão fortes quanto esse ou até piores. Mas em outra oportunidade eu conto. Agradeço sua atenção, desejo muita paz e luz para você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu. Que homem doido. Não dá para cortar? Sei lá, fazer alguma coisa assim para desbloquear esse bloqueio? Não é atraso de vida, né? Para pessoa mesmo que tá fazendo. A maledite preconceituosa. Olá, Ana e assombrados, estou aqui mais uma vez e vim contar sobre a maledite que entrou na vida... Tá tudo certo aqui? Não, tenho que tirar isso aqui. Contar sobre a maledite que entrou na vida da minha prima e até hoje minha prima sofre com tudo o que aconteceu. Pode ler à vontade, pois já troquei os nomes. Minha prima Renata tem 21 anos de idade e desde os 13 anos sofre de depressão por conta de traumas vividos em sua infância, em razão de sua aparência, pois Renata tem vitiligo em todo o seu corpo, especialmente no rosto e em suas mãos. Fato esse que contribuiu bastante para que ela se tornasse uma pessoa insegura. Renata sofre desde criança com a indiferença e o preconceito das pessoas. Inclusive pessoas da família, aqueles parentes tóxicos, sabe? Enfim, Renata e eu sempre fomos muito próximas e ela sempre confiou em mim para tudo, inclusive para que eu mandasse esse relato. Meses atrás, Renata conheceu um rapaz, o Tiago. Tiago tinha 25 anos e era novo na vizinhança. Tinha se mudado há menos de 2 meses quando se conheceram.
Ele se mostrava um bom rapaz, estudioso, muito trabalhador, e eles se aproximaram. E quando percebemos, já estavam namorando. Ele era aquele cara que fazia juras de amor o tempo todo, e Renata, muito apaixonada, se entregou a ele de corpo e alma. Finalmente, ela tinha achado uma boa pessoa e que não tinha vergonha dela, pois ela já tinha conhecido uns trastes por aí que tinham vergonha dela. Coisa que sempre me deixou indignada, pois aquilo a magoava profundamente. Com 1 mês de namoro, Renata foi convidada a conhecer a sua sogra e ela estava tão feliz que aquela felicidade era contagiante, e ela me pediu para que eu a maquiasse e escolhesse um look bem bonito para aquele dia tão especial para ela, pois aquela era a primeira vez em que iria conhecer a mãe de um namorado oficialmente. E assim foi feito, fiz uma make linda nela e apenas realcei sua beleza, pois para mim ela é uma verdadeira princesa. Tiago levou Renata para conhecer a mãe dele, a Maledite. A Maledite olhou Renata da cabeça aos pés. E disse a seguinte frase: "Ele é tão bonitinha, pena que tem essas manchas. Isso é de nascença mesmo, né, querida? Tadinha." E fez uma cara de deboche. Com vontade de sentar a mão na cara, né? Mas a gente aguenta, nem engole. E fez uma cara de deboche e ao mesmo tempo uma cara de reprovação. Ao escutar isso, Tiago a repreendeu na mesma hora, e Renata, com lágrimas nos olhos, não conseguiu dizer nada, apenas segurou o choro e pediu para ir embora. Quando chegou em casa, me contou o que houve, e eu, escutando tudo aquilo, fiquei com o coração partido, e ao mesmo tempo eu fiquei tão revoltada que vocês não têm ideia. O Tiago, no outro dia, pediu 1000 desculpas pela mãe e que, apesar de qualquer coisa, ele nunca ia deixar a Renata, mesmo sua mãe não aprovando o namoro. E então eles continuaram a namorar e a Maledite não se conformava de jeito nenhum, pois ela espalhava para toda a vizinhança que Renata era doente, leprosa. Ai, gente, que ignorância. Não é nem ignorância, é burrice para mim já, vai. E 1000 outras idiotices que não valem nem a pena serem ditas aqui. Realmente ela era uma pessoa muito baixa. Até pedia às moças para darem em cima do Tiago a fim de separar ele da Renata. E o inferno na vida da minha prima começava. Maledite fazia um inferno de todas as formas. Ela ligava, mandava mensagens ofensivas, difamava a Renata com palavras preconceituosas e de baixo calão. A mais hipócrita disso tudo era que ela se dizia religiosa. Ela se dizia uma evangélica exemplar. Ela até chegou a dizer que se Tiago insistisse no namoro e Renata engravidasse, ela não ia querer saber do neto, pois poderia nascer manchado e feio como Renata, e que gente assim nascia assim por ser um castigo de Deus. Ai, coitado. E então eu comecei a criar não, tipo assim, como pode, né, a pessoa ser tão... ter essa cabeça, gente do céu. É pra olhar pra uma pessoa que fala isso e dar risada mesmo na cara dela. Jura, tia? Jura que você acha isso? Tá bom, então. E então eu comecei a criar um repúdio daquela mulher, sabe? Sempre que eu a via aqui na vizinhança, eu tinha vontade de passar com o carro por cima dela. Pois como alguém pode ser tão podre assim? O mais louco na Maledite era que ela aparentava para os outros ser uma pessoa amável, simpática e era toda delicada com o resto da vizinhança. Vivia com a Bíblia debaixo do braço praticamente. É que tem muita gente que usa a religião como muleta. Usa assim só para sei lá, se enganar e achar que por conta daquilo ela é alguma coisa. Do mesmo jeito que eu falei, que como tem aquelas que, porque mexe com magia, com não sei o que, se acha poderosa, que pode fazer tudo, tem os também que
acha que porque tá indo na igreja, nossa, é santo acima de todos, né? Na verdade, tá todo mundo ali no mesmo barco. Bom, mas com a Renata, então ela era, né, aquela doçura com as pessoas da vizinhança, mas com a Renata ela era o diabo. E após 5 meses de namoro, a Maledite estranhamente parou com as implicâncias e chamou Renata na sua casa, pois queria pedir perdão. A Renata, apesar de ficar desconfiada, foi e disse que a Maledite a recebeu com um forte abraço e pedia desculpas direto. Renata, como tem um coração muito bom, desculpou a Maledite e dizia que a Maledite talvez estivesse realmente arrependida. Mas sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Pois bem, Renata, já aliviada, achando que todo o terror vivido com a Maledite tinha acabado, começou a sofrer de paralisia do sono, quase todas as noites. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ela via sombras negras em seu quarto e tinha pesadelos horríveis. Além disso, sua pele ardia muito, especialmente à noite. Crises de ansiedade eram constantes em sua rotina e eu logo desconfiei que era obra da Maledite. E a Renata dizia que devia ser só uma crise de pânico, algo assim. Mas em um sábado à noite tudo mudou. Eu e Renata fomos à pracinha com uma amiga e assim que sentamos no banco, uma senhora bem de idade se aproximou da Renata e disse: "Poxa, minha filha, me perdoe. Eu vi você aqui e pude notar que você não merece o que eu fui mandada a fazer." E então ela explicou que a Maledite tinha pedido para ela fazer um trabalho de magia para acabar com a vida da Renata. Olha, a própria a mulher que fez a magia, o que ia fazer a magia para ela, encontrou ela na praça. Ela explicou que a Maledite tinha pedido para ela fazer um trabalho de magia para acabar com a vida da Renata, até chegando ao ponto em que ela, não suportando mais o tormento, acabasse tirando a própria vida. E nós, escutando isso, ficamos sem reação, e a mulher disse onde morava e que poderia provar o que ela estava falando. E então nós fomos lá na casa dela, junto com ela, e ela nos mostrou uma foto da Renata. Foto essa tirada das redes sociais, com várias velas pretas e um pacotinho também preto com fio de cabelo. E esse fio de cabelo era mesmo da Renata, e que a Maledite tirou da Renata no dia que ela foi lá se dizendo arrependida. E a Renata lembrou que no dia que foi lá, a Maledite foi no banheiro e penteou seus cabelos com uma escova que estava lá no banheiro, e aos poucos tudo fazia sentido. A senhora destruiu todo o trabalho que estava sendo feito e se ajoelhou nos pés da Renata. E a Renata a perdoou, apesar de estar muito triste e decepcionada. Renata ficou aos prantos e a senhora disse: "Minha filha, eu livrei você porque algo me tocou e me avisou que você não merecia. E eu também lhe digo, o rapaz que você está não é para você e não seria justo você sofrer gratuitamente por 2 pessoas que não merecem o seu bom coração. O rapaz que você está, ele mente e trai você e daqui uns dias você vai saber a verdade." E realmente, com 2 dias depois disso, a Renata chamou o Tiago para conversar sobre o que tinha descoberto, sobre o trabalho feito pela mãe dele. E o Tiago disse: "Renata, quem está arrependido sou eu, por estar com você sem ser honesto e enganar você. Pois eu fiquei sim afim de você nos 2 primeiros meses, mas depois eu só continuei por pena, pois eu via que você gostava muito de mim." E após essa revelação, ela disse para ele ir embora. E após isso ela disse para ele ir embora e que ela não precisava da pena de ninguém, pois ela já estava cansada dos olhares piedosos das pessoas e que ela merecia pessoas que a amassem de verdade. Renata nunca gostou de se fazer de vítima com nada, muito menos com a sua aparência, e após esse episódio ela se tornou uma pessoa mais segura de si.
mais empoderada, sabe? Foi como um divisor de águas na vida dela. Ela aprendeu a se valorizar mais ainda como pessoa e como mulher. E ela deixou um recadinho aqui para vocês, escrito por ela mesma. E aqui é o recado da Renata. Eu, Renata, sofri por anos com o vitiligo. Fui chamada de diversos nomes que me faziam ficar de alma ferida. Quantas vezes na escola eu brinquei sozinha, pois as pessoas tinham nojo de mim, achavam que vitiligo era contagiosa e me excluíam de tudo. Na minha festa de 15 anos fui chamada de dálmata por minhas colegas de classe. Já na vida adulta me negaram várias oportunidades de emprego, pois em mundo de aparências nunca me dariam chance de ser vendedora ou recepcionista de algum local. Trabalhei anos em telemarketing e na hora do intervalo eu também me via sozinha, pois as pessoas achavam que se comessem perto de mim poderiam, pegar a minha doença se acidentalmente usassem os meus talheres. Tudo isso fez meu coração se despedaçar e o único que juntou esses pedacinhos foi Deus e seu imenso amor comigo. Hoje até brinco que Deus tinha uma canetinha na hora de me fazer e a canetinha acabou a tinta e eu fiquei assim cheia de manchinhas. Mas essas manchinhas que tenho em meu corpo e rosto não me fazem uma pessoa pior ou menos que ninguém, pois o meu grande Deus me ama grandemente e me abraça do jeitinho que eu sou. Vamos aceitar a diferença das pessoas e quem sabe um dia o nosso mundo seja mais cheio de amor e gratidão. Um beijo a todos e amo você, Ana. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. E como ver que tem gente ignorante, gente do céu, ai meu Deus. Nossa, tem vários modelos, tem modelos, mulheres e homens, com vitiligo, gente, né, nem dá pra, mas pior que tem, né, a gente fala, parece que é inconcebível alguém tratar outra pessoa por conta da aparência, não só, que nem no caso dela é o vitiligo, mas de outras pessoas é qualquer outra coisa, sabe, se a pessoa é assim, é assado, é não sei o quê, mas quem tem essa necessidade de apontar pro outro e enfatizar alguma particularidade física, principalmente, da outra pessoa, é porque quem aponta o dedo não tá bem consigo mesmo. Ela tem que tentar fazer com que o outro se sinta mal para ela se sentir bem. Então é porque essa pessoa tem coisa não trabalhada dentro dela, né? Então, quando uma pessoa te apontar o dedo e falar alguma coisa de ruim pra você, imediatamente já pense, essa pessoa é infeliz. E tá tentando me fazer infeliz assim. Muitas vezes é criança mesmo, e às vezes não é nem maldade, mas infelicidade que essa pessoa tem na vida. Enquanto eu ouvia os relatos. Então, um relato que quando ela ouviu o relato, aconteceu esse relato. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Hoje vim aqui para contar uma história que aconteceu comigo. Hoje, dia 18, naquele dia, dia 18 de agosto de 2021. Todos os nomes estão trocados e você pode me chamar de fulana, pois será um enorme prazer. Bom, Ana, não é segredo que você é minha companheira na limpeza da minha casa. E hoje não seria diferente. Estava eu lavando a louça na pia da cozinha. Só para contextualizar e vocês entenderem melhor o relato, a minha casa tem um pequeno corredor de uns 5 metros, mais ou menos, onde a porta da cozinha sai diretamente nele. E logo ao lado da porta da cozinha tem a porta da sala, que também sai no mesmo corredor. Dito isso, voltemos. Estava eu lavando a louça e ouvindo uns relatos. E o meu marido estava na sala dando comida para o meu filho de 1 ano e meio. Em um breve momento, quando olhei de relance para o lado, me deu a impressão de ver alguma coisa parada na porta me observando. Ou até mesmo escutando o que eu estava escutando. Logo após isso, saiu e foi em direção à sala. Mas achei que fosse coisa da minha cabeça ou da imaginação, por causa de, por estar ouvindo os relatos.
foi quando meu filho saiu correndo da sala e chorando muito, ele foi até o banheiro. Eu fui atrás e meu marido, sem saber o que estava acontecendo, falou: Fulana, eu não sei o que aconteceu. Ele estava comendo tranquilamente, de repente saiu correndo e veio até o banheiro. Ana, eu peguei ele no colo e tentei ir até a sala com ele, para eu tentar dar a comida. Achei que fosse uma manha básica, porque queria a mãe. Só que ele começou a tremer muito e chorar. Foi aí que a voz do anjo sussurrou no meu ouvido: aquilo na porta. Não deu outra. Falei pro meu marido que tinha visto alguma coisa parada na porta. E ele falou: então foi isso. Ele viu e se assustou. Nós somos umbandistas. Minha sensibilidade é muito intensa, apesar de estar há 1 ano apenas na religião. O meu marido já está há bem mais tempo e mesmo assim minha sensibilidade ainda é mais intensa que a dele. Na hora ele foi até o quarto e aquilo estava lá. Foi quando ele falou: está fazendo o que aqui? Aqui você não vai ficar. E pasmem, assim como eu fiquei pasma. O meu marido foi arremessado na porta do quarto, fechando ela bruscamente com as costas quando bateu. Sim, ele realmente foi arremessado na porta, Ana. Fisicamente é impossível uma pessoa se arremessar daquela forma a não ser que ela fosse empurrada com muita força, mas muita força mesmo. Então ele ficou pé da vida, pegou a vela e começamos a abrir um trabalho de banimento e para mandar o espírito sem luz para onde ele deveria ir. Depois da limpeza, dos passes e do banimento, meu filho, que não saía do meu colo, simplesmente desceu e ficou correndo para todos os lados na casa, inclusive a sala que ele não queria nem passar perto. Agora, o que foi aquilo? Bom, uma tia do meu marido estava sendo vítima de umas maledites e as coisas na casa dela estavam indo de mal a pior. Ela tem uma filha especial e o meu marido, com medo de algo respingar na menina, resolveu fazer um trabalho de proteção para a tia. Porém, as maledites souberam e vira e mexe mandam alguma coisa para nos perturbar em casa, para a gente parar de ajudar a tia dele. Absurdo, né? Bom, enfim, vamos fazer mais um trabalho de proteção, dessa vez no terreiro. E é isso. Tenho muitos relatos relacionados a isso e alguns sobre a minha mediunidade para lhes contar. Prometo que vou mandar depois. E só para reiterar o relato, não era de noite, tá? Tudo isso aconteceu exatamente ao meio-dia, na hora do almoço. Concluo que o mal não tem hora para atacar, por isso devemos ter fé e andar sempre protegidos. E por favor, papais, ouçam as crianças, percebam o medo delas. Muitas vezes não é apenas fruto da imaginação, não. Protejam os nossos pequeninos. O medo dói. Muito obrigada, Ana e Assombrados. Um grande beijo em você, no Matheus, nos bebês e nos pets. Beijo pra você, muito obrigada. É isso aí mesmo. Escutem seus filhos. Não fique achando que tudo é imaginação, mas também não dá corda pra tudo, pra criança achar que tudo também é assombração, né? Ela tem, a gente tem que pensar, ver bem, falar, mas espera aí, mas o que você viu? Será que é? Será que não é? Não sei o quê. Mas a gente percebe quando o medo é grande na criança, quando ela não quer nem entrar num cômodo, porque tá, né? E quando é uma coisinha, fala, mãe, tô com medo de ficar aqui sozinha, sabe? Só eu não quero mesmo, que eu também não gosto. Alguma coisa assim que você fala, ok, tudo bem, né? Não é aquela coisa, porque ela viu alguma coisa. Então ela vai falar, mãe, não quero ficar no quarto sozinha, tenho medo. Aí você fala, ui, então deve ter um espírito aqui, então a gente vai fazer um negócio porque deve ter alguma coisa. Aí você vai botar medo na criança, né? Também não é assim, porque às vezes é só uma coisa comum de se dizer, né? Não vou ficar aqui porque eu tô com medo. Porque simplesmente é criança e não gosta de ficar sozinho, né? Mas a gente tem que escutar, sempre ficar atento, que tipo de medo, esse medo tá atrapalhando, esse medo tá fazendo, tá limitando, né? A criança, prestar atenção e escutar. Não tudo que ela fala, porque é criança não sabe o que fala, né? Criança é imaginação, né? Criança. E deixa pra lá. Aí vai ver a coitadinha tá lá se desdobrando de medo,
Tá louco? Põe-se no lugar. Imagina um bicho aí do seu lado, se sendo obrigado a ficar naquele lugar lá. Porque é imaginação sua. Tá bom. Eu vi um gatinho na loja? Vamos ver. Esse relato aconteceu em abril de 2020. Eu quis compartilhar com vocês neste relato. Eu quis compartilhar com vocês e neste relato não haverá nomes. Eu estava trabalhando em abril de 2020 em uma loja de conveniência, de posto de gasolina, próximo à minha casa. Isso foi a introdução para o relato. Ok. Nesse dia, eu havia recebido uma enorme encomenda de cervejas. Eu estava colocando as cervejas no estoque. Quando saí do estoque, eu vi um gatinho preto entrando atrás do balcão. Tomei um pulo, né? Dei um pulo de susto. E na minha frente, o gato desapareceu. Ele desapareceu assim, na frente dos meus olhos. Os meus olhos estavam bem abertos. Tipo, não teve nem tipo, pisquei, olhei pro lado, ele sumiu em 1 segundo. Não, ele sumiu ali, diante dos olhos dela. Para onde aquele gato foi? E de onde ele veio? Termino aqui. E o que você acha? Ficaria feliz se você pudesse ler, Ana. Um grande beijo. Um beijo para você, obrigada. É gato de outra dimensão. Era o gato de Coraline. Fantasma de gato? Pode ser. Gato de outra dimensão? Pode ser. Vai saber. Vai saber. Próximo relato. O demônio da quaresma. Eu, hein? É uma moça que nos conta. No dia de início da quaresma é aniversário da minha madrinha de casamento e, como sempre, eu e minha esposa somos encarregadas de providenciar a decoração de todas as festas das nossas famílias. Como somos umbandistas, sabíamos que não podíamos sair em tempo de quaresma, porque a bruxa tá solta. Ah lá, viu? Não é só no catolicismo, na Umbanda também, então... Bom, mesmo assim, fomos à tal festa da minha madrinha. Voltamos para casa exatamente às 3 da madrugada. Minha esposa deitou e dormiu rapidamente, porém eu tinha a sensação de estar sendo observada no nosso quarto. Só consegui pegar no sono umas 6 horas da manhã, já estava amanhecendo. E isso se prolongou por 3 dias seguidos. Na semana seguinte, já farta de não dormir, peguei um calmante da minha avó. Eu sei que é errado, mas já estava com olheiras profundas. Mas nem isso fez efeito. Minha esposa também não estava mais conseguindo dormir. E às 3 da manhã ouvimos o portão de casa abrindo. Ele é trancado com cadeado. Logo após ouvimos o que parecia ser botas subindo as escadas e carregando uma corrente de ferro. Parou embaixo da janela do nosso quarto e começou a dar voltas. Foram 5 voltas no total. Continuou subindo as escadas e agora se repetiu em cima da nossa casa. O som foi se distanciando como se estivesse se afastando e logo caímos num sono profundo. No dia seguinte, fomos contar para minha mãe o que havia acontecido e, para nossa surpresa, o mesmo aconteceu na casa dela. Então fomos ver no sótão da casa para ver se não era algum animal ou algo do tipo, e para espanto de todo mundo, havia garras enormes arranhadas na parede. Eram tão grandes que não poderiam ser de gatos. Nessa noite estávamos prontas para dormir quando a minha esposa sente uma mão gelada saindo debaixo da cama e passando nas costas dela. Ela paralisou e eu não tinha forças para levantar. Era como se alguém me segurasse na cama. Eu não tenho certeza de quanto tempo ficamos daquele jeito. Hoje, todas as noites fazemos oração para fechamento de corpo e da casa, para nenhum mal entrar aqui de novo. Gente do céu, mas tudo isso será que é por causa da quaresma?
ou porque elas foram na festa, né? Olha lá, ó, sabíamos que não podíamos sair em tempo de quaresma, porque a bruxa está solta. Meu Deus, que medo! Agora eu fiquei meio cabreira aqui. E aí, já aconteceu alguma coisa com vocês nessa época de quaresma? Diz que não é bom sair pra farra, essas coisas. Manda o relato pra gente. Obrigada. Bom, vamos lá então para o primeiro relato desta noite, que é este daqui, o último desejo da minha tia. O último desejo da minha tia. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pode ler tranquilamente, pois se tiver algum nome, vai estar trocado. Eu me chamo Fulana. Já escrevi alguns relatos, mas ainda não foram lidos. Amo vocês e este canal maravilhoso. Este acontecimento ocorreu há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu ainda era bem pequena, tinha uns 4 anos na época. Minha avó se casou novamente quando eu nem tinha nascido ainda, pois o meu avô biológico havia falecido. E o meu segundo avô, ele tinha uma irmã maravilhosa, que eu considerava como uma tia. Ela brincava comigo, cantava, passeava e me levava para comer fruta no pé. E eu adorava, pois ela era divertida, muito alegre. Eu lembro perfeitamente que ela dançava comigo a música da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ela caía no chão, rolava comigo e dávamos muitas gargalhadas. Um dia, ela descobriu que estava... eu mordi a boca. Ela descobriu que estava doente. Minha família ficou muito triste. Porém, ela estava se cuidando e aguardando para fazer o tratamento. Eu era pitiquinha, então eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não lembro de muitos detalhes também, mas era de manhã e então ela veio em casa chamar a mim e a minha avó para comer frutas na casa nova, a qual ela ia se mudar, para a qual ela ia se mudar, para comer frutas na casa nova para a qual ela ia se mudar, eu acho. E fomos e nos divertimos muito. Ela tinha as unhas muito lindas e compridas, que estavam sempre pintadas de vermelho. Lembro que ela me pegou no colo e sem querer me arranhou com as suas belas unhas coloridas. Depois voltamos para casa e mal sabia eu que aquela seria a última vez que eu a veria. Eu não me recordo, mas a minha família falava que ela sempre dizia que não queria ser enterrada na terra, que quando ela partisse, gostaria que a colocassem em um túmulo, aqueles que ficam acima da terra, eu acho, é isso? Ou alguma coisa assim? Enfim, ela não queria ser enterrada assim na terra, queria ficar num túmulo. Guarde muito bem essa informação, pois ela é importantíssima para entender o relato. Ok. Horas depois, o seu marido ligou aqui em casa para dar a notícia que ela estava muito mal e tinha que ser levada para o hospital da cidade vizinha às pressas. E dias depois, ela veio a falecer. Era um dia chuvoso, chovia muito mesmo, deu uma forte tempestade. Eu fui ao velório, nunca gostei, mas eu queria me despedir dela. Mesmo pequena, eu sabia o que estava acontecendo aí, né? Ela estava tão linda. Ela foi sepultada com a mesma roupa que foi em um casamento onde eu era daminha. Eu tenho essa foto ainda, por falar nisso. Bom, voltando à história, ela parecia sorrir dentro do caixão. Seu rosto tinha um aspecto alegre, parecia que ela estava repousando. Essa parte que eu vou dizer agora, eu não lembro. Minha família é quem conta. Na hora de sair para o enterro, foi mencionado no velório que haviam feito uma sepultura no chão, o que não era a vontade dela. E aí começou a chover muito, com muito vento, com trovoadas. Parece que foi até arrancado telhas na casa onde ela foi velada. Foi difícil até conseguir sair da casa. Quando chegaram no cemitério e foram
em direção à sepultura, ela estava cheia de água. Não era possível fazer o enterro naquele lugar. Então, a única solução que viram foi fazer um túmulo sem ser na terra. Ana, depois de anos que eu cresci e comecei a entender as coisas, veio na minha cabeça. Naquele dia, choveu tanto daquele jeito para que fosse feito a sua última vontade. Né? Ela não queria ser enterrada na terra, ela queria uma sepultura. Eu não lembro de muitas coisas, pois eu era bem novinha, mas posso dizer que ela era uma pessoa muito boa e com certeza ela está em um bom lugar. Se ela estivesse viva, acho que seríamos boas amigas, pois ela era extrovertida assim como eu. Um beijo para todos vocês e obrigada por lerem e ouvirem o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, será que ela, assim, fez chover para falar, não, falei que não queria ser enterrada na terra, me faz na sepultura na terra, também vai chover, vai alagar isso daí, vocês vão ter que construir, vocês vão me deixar fora da terra até construir. E aí, será que foi uma coincidência ou não? Foi feito o último desejo dela mesmo? Vocês acreditam em coincidências? Vamos ver aqui, peraí, deixa eu só ver. Gente. Vamos ler este daqui. Sexta-feira Santa. Vamos ver o que aconteceu. Olá, Ana, tudo bem? Venho contar esse relato que aconteceu com os meus tios e com meu avô na Sexta-feira Santa. Quem tiver aí relato de Sexta-feira Santa, pode mandar. Quem sabe dá para fazer uma temática de Sexta-feira Santa, né? Vai se aproximando aí. Bom, meus avós moravam no interior de São Paulo, em uma cidade bem pequena, com menos de 3.000 habitantes. Nos feriados, a família se reunia na casa deles para passar o dia juntos e assim fizemos. Na Sexta-feira Santa do ano de 2010. Nesse dia, geralmente comíamos peixe, mas ninguém lembrou de levar. Então, meu primo e 2 tios resolveram pescar antes do almoço, num rio que tinha ali perto. Meu avô avisou várias vezes que era uma má ideia e que não podia fazer isso numa Sexta-feira Santa. Mas eles insistiram e ainda pediram para o meu avô ir junto. Então, eles foram de carro até próximo desse rio. Meu avô não quis descer. Então, o meu tio Carlos ficou esperando no carro com ele. Afinal, havia muito mato em volta. Desceram do carro o meu primo e o meu tio. Cada um tomou uma trilha até o rio para ver quem achava o estaleiro primeiro, já que eles não sabiam onde ficava. Foi então que, descendo essa trilha, meu primo começou a escutar uma voz chamando um pouco ao longe, mas não conseguia entender direito o que a voz falava. Então ele achou que era o meu tio chamando por ele e começou a responder. Tio, você está me chamando? Mas não teve resposta. Então meu primo chegou na margem do rio e viu que o meu tio já tinha achado o estaleiro e foi lá até ele. Quando perguntou se meu tio havia chamado, ele respondeu que não, mas que também tinha escutado alguém falando, ou alguém chamando. Os dois, então, começaram a preparar as coisas da pesca. Foi quando ambos começaram a ouvir a mesma voz, só que dessa vez parecia vir do outro lado do rio. Eles se entreolharam e essa voz foi ficando cada vez mais próxima. Com medo, os dois resolveram pegar as coisas e sair correndo de volta para o carro. E a voz continuava se aproximando, mas eles não viam nada e também não conseguiam entender o que a voz dizia. Eles disseram que um pouco antes de chegarem no carro, sentiram como se essa voz passasse por cima deles, como se tivesse ultrapassado. Chegaram no carro morrendo de medo e saíram dali. Quando contaram o que tinha acontecido, meu avô disse que bem que tinha avisado. Eu me lembro deles chegando na casa da minha avó e contando para todo mundo. Por fim, demos risada e também ficamos sem peixe. Beijos, Ana.
Um beijo pra você, obrigada. Ixi, a minha avó contava várias histórias, assim, desse tipo de coisa de Sexta-feira Santa. Não podia fazer nada na Sexta-feira Santa. Aí ela contava de uma mulher, não foi minha avó? Ou essa história surgiu no meio dos meus primos, eu não sei. Mas que uma mulher foi lavar roupa na Sexta-feira Santa. Aí hoje eu acho que não é verdade, mas sei lá, às vezes, né, também não posso duvidar. Mas diz que ela não pode fazer nada, né? No sítio ainda, nada. Cobriam na quaresma toda, inclusive, mas a Sexta Santa era mais assim, cobria rádio, cobria espelho, não podia dançar, não podia ter festa, não podia fazer nada. Era um tempo realmente de oração, meditação. E aí não podia lavar roupa na Sexta-feira Santa. E a mulher falou, isso daí é besteira, não sei o que lá, eu vou lavar. E no que ela começou a juntar as roupas ali para lavar, começou a verter sangue das roupas. Começou a surgir sangue ali no meio das roupas e aí eu ficava morrendo de medo. Falei, gente, e eu não vou, se eu fizer alguma coisa aqui, acontecer alguma coisa, sabe? Eu ficava morrendo de medo dessa época de quaresma, de Sexta-feira Santa. Então tinha várias dessas, tinha outras também, fulano uma vez, tal pessoa foi fazer tal coisa na Sexta Santa que não era para fazer, tem umas histórias, tem várias, aliás, por aí. E aí o que é? Mas não é uma regra, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem as coisas ali na Sexta-feira Santa e nada acontece. Mas outras relatam que acontece. Geralmente parece que quando há um desafio, uma desobediência a alguém ali pedindo para não ser feito, falando, olha, não pode, é melhor não fazer. E a pessoa fala, vai fazer. Aí que acontece, né? Sei lá, mistério. Como ele fez isso? Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sou de Minas Gerais, mas atualmente moro no Paraná. Eu sabia que eu estava esquecendo, eu vou mostrar novidade de camiseta. Daqui a pouquinho, tá? Tem novidade aí, tem mais novas estampas, ok? Bom, sou de Minas Gerais, mas atualmente moro no Paraná. Portanto, o relato se passou em Minas. Se houver nomes, estarão devidamente trocados. Obrigada. Esse relato se passou quando eu era criança, mas eu não me lembro muito bem do que aconteceu. Os detalhes foram relatados pela minha mãe a mim. E estarei contando aqui para vocês. Quando eu era criança, eu morava em Minas com a minha mãe, com o meu pai e com a minha irmã mais velha. Sempre que podia, a minha mãe, juntamente com a minha irmã, me levavam para brincar em uma pracinha perto da nossa casa. Lá eu brincava com mais uma menina chamada Larissa, que era alguns anos mais nova do que eu. Depois de brincar bastante, minha mãe me levou para casa e, dado algumas horas, eu comecei a passar muito mal. Febre, calafrios e muito suor, que deixava as minhas roupas molhadas. Minha mãe cuidou de mim em casa, mas nada fazia aquilo passar. Por fim, ela me levou ao médico e nada fez com que eu melhorasse. E os médicos não sabiam dizer o que era, o que eu tinha. Eu fiquei bem fraca e bem mais quieta do que o normal. Ela ficou extremamente preocupada, pois eu tinha um histórico de hipoglicemia e tinha medo que eu estivesse tendo mais uma crise de queda de açúcar. Mas os médicos disseram que não era isso. Pediram para ela me manter no hospital até descobrirem o que era. Com isso, minha mãe foi a uma benzedeira, que era madrinha do meu tio, por parte de mãe. Fez isso aconselhada pela minha avó. Vou espirrar. Aê, Laia! Bom, cadê? Tá, foi numa benzedeira aconselhada pela minha avó. Chegando lá, minha mãe contou o ocorrido àquela senhorinha e disse... minha mãe contou o ocorrido e a senhorinha disse: sua menina está quase morrendo. Um moço com um olho muito ruim passou a mão na cabeça dela e ela ficou assim.
Para ela melhorar, você vai ter que dar um banho com algumas ervas e precisará trazer 5 pijamas dela aqui para eu benzer. E durante 5 dias você dará o banho e irá colocar a roupa benzida nela. E assim a minha mãe fez. Levou as roupinhas, a senhorinha benzeu, depois ela pegou as ervas e no hospital mesmo me deu o banho e trocou minhas roupas pelas roupas benzidas, conforme a senhorinha orientou. Passada a semana, eu melhorei e tive alta. Depois de alguns dias e com a certeza de que eu estava bem, minha mãe foi me levar para brincar nessa mesma pracinha. E a minha amiga Larissa disse que a minha mãe que e aí a minha amiga Larissa disse à minha mãe que viu um senhor colocar a mão na minha cabeça da última vez que brincamos juntas. Minha mãe perguntou quem era e ela mostrou quem era o homem. Era um senhor que morava perto da nossa casa. Ele tinha uma vida bem humilde e vivia sentado ali em frente à porta de sua casa. Larissa disse que naquele dia estávamos brincando com o Velotrol perto da casa dele, que ele me viu e passou a mão na minha cabeça e depois disso voltamos para a pracinha. Ele não gostava da minha família, sabe? Pois o primo irmão, ele foi criado pela minha avó depois que sua mãe faleceu. O primo irmão da minha mãe, que foi criado, acho que pela minha avó depois que sua mãe faleceu, bom, não sei. Ele tinha um mercado bem conhecido aqui na cidade e esse senhor tinha inveja. Informação dada pelo meu pai, que o conhecia há muitos anos. Depois disso, minha mãe nunca mais deixou nem a mim, nem a Larissa brincar perto da casa dele. Passados alguns anos, ele ficou cego e morreu de uma forma bem triste, pois ele sofreu muito na morte dele. Me pergunto se esse sentimento que ele tinha pela minha família ou pela família da minha mãe ocasionou isso a mim, mesmo que inconscientemente, ou se ele fez de propósito mesmo, assim, por maldade. Enfim, agradeço por ler o meu relato, Ana. Pretendo mandar mais, pois tanto eu quanto meu pai já passamos por algumas coisas estranhas, por sermos médiums não desenvolvidos. Abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu já ouvi falar desse lance de passarem a mão na cabeça das crianças, que se deve ter cuidado com isso, porque você não sabe o que aquela pessoa está intencionando ali, né? Às vezes dá um sorriso, mas também que tipo de gente vai querer passar a mão na cabeça de uma criança para fazer maldade? Bom, não duvido de nada nesse mundo, né? Que tá louco. Mas, então, seria isso. Mas será que foi intencional ou ele já tinha uma carga negativa ali com ele e no que ele botou a mão ali na cabeça da criança só pra brincar mesmo? Sabe quando às vezes a gente vê uma criança passando por nós e às vezes é meio que automático, a gente vai lá e faz um carinho, sabe? Passa a mão na cabecinha, assim, ou sei lá, eu já fiz isso. Mas será que nesse ato, se a gente não tiver bem, ou se a gente tiver ali com uma carga negativa, sei lá o quê, a gente pode passar um mal para a criança? Como se fosse um olho gordo, não um olho gordo, um mal olhado? Sem querer, às vezes? Ou não, ou a pessoa vai lá e fala, essa daqui, que nem no caso, ele é a filha do fulano, então, sabe, ela foi com intenção de maldade mesmo, fala assim, tomara que aconteça alguma coisa. Não sei, também eles acho que não conhecem exatamente não conhece tão bem o homem para falar se ele faria isso de propósito ou não. Sabiam que ele tinha essa inveja aí deles, mas e aí? Já aconteceu algo parecido com vocês? Me contem, mandem seus relatos. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aqui embaixo tá escrito certinho. Minha tia viu minha doppelganger
Olá, Ana e Matheus e todos os assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos e que eu tenho certeza que era a minha doppelganger. Se houver nomes, no relato estarão trocados, ok? Ok, muito obrigada. Eu sempre fui uma menina muito espoleta e quando completei 13 anos, em que eu já era mocinha, fiquei pior ainda. Era muito teimosa, não obedecia muito o que as pessoas me pediam. Então, por causa do meu mau comportamento, os meus pais me colocaram de castigo. Seria da casa para a escola e da escola para casa. Não poderia ir à pracinha perto de casa e nem andar de bicicleta no bairro no bairro, né? E foi tão tenso esse castigo, porque eu tinha feito algo terrível, sabe? Que não convém falar aqui, mas eu levei uma pisa também. Bom, com medo de perder as mordomias dos meus pais e querendo novamente poder sair para ir para a pracinha, ver as minhas amigas e me divertir andando na minha bicicleta, resolvi acatar o castigo e fazer tudo certinho. Assim os meus pais poderiam me liberar mais cedo do castigo, né? Então estava ali me comportando bem. Então um dia à tarde... minha mãe chegou uma fera em casa me chamando pelo meu nome completo e eu tinha acabado de limpar a casa. E eu disse, mas o que foi, mãe? O que foi que eu fiz? Eu acabei de limpar a casa, não gostou? Minha mãe me olhou bem séria e depois olhou para a casa arrumada e limpa. E com calma ela me perguntou, uai, sua tia disse que viu você lá na praça agorinha mesmo, sentada no colo de um homem beijando ele. Gente... Aí eu levei um susto quando ela disse isso, porque eu estava morta de tanto limpar a casa. Então, como que eu poderia estar lá na praça fazendo essas coisas que minha tia disse que viu eu fazendo? O que também não era do meu feitio fazer. Até então, basicamente, eu era uma menina limpando a casa. O que não era do meu feitio fazer. Até então, acho que é isso, que não era do meu feitio fazer até então. Basicamente, era uma menina e limpando a casa ao mesmo tempo. Bom, não entendi. Fomos eu e minha mãe confirmar essa história aí com a minha tia. Nós morávamos no fundo da casa da minha avó por parte de pai. Tinha um barracão ali simples. E minha tia morava com a minha avó. E então fomos lá perguntar a ela que história era aquela. Chegamos lá e perguntamos como ela tinha me visto, se eu estava em casa limpando e arrumando. E ela disse, eu fui lá no supermercado comprar uma carne para fazer a janta para sua avó. Quando passei pela praça eu vi você sentada no colo de um homem beijando ele. Quando eu te chamei você saiu correndo e entrou no carro desse homem e foi embora? Quando eu estava voltando, eu contei para sua mãe que eu encontrei no caminho de casa. Minha mãe deu uma boa olhada na casa antes e viu que eu não poderia ter arrumado a casa toda tão rápido assim, porque tinha acabado de acontecer da minha tia ter me visto lá na praça. O que foi, amor? Como é que tá aqui? Tá normal. Tá baixo de novo. Que choque na boca aqui. Vou gritar. Então vamos lá. Tá normal. Mesmas características de sempre. 95% do microfone. Bom. Continuando. Cadê? Me perdi. Tá.
Minha mãe deu uma boa olhada na casa antes e viu que eu não poderia ter arrumado a casa toda tão rápido, porque tinha acabado de acontecer da minha tia ter me visto lá na praça. Como poderia eu ter descido para casa, ter arrumado a casa em 15 minutos? Toda a casa, porque da minha casa até a pracinha que tinha era 15 minutos só o trajeto. Nossa casa não era grande, mas tinha 2 quartos, 2 salas, o banheiro, o corredor, a cozinha e a área, e estava tudo limpo e organizado. Para limpar tudo isso, eu demorava umas 2 horas. Isso porque eu ficava enrolando, ouvindo as minhas músicas enquanto arrumava a casa. E às vezes parava uns minutinhos para assistir as novelas da tarde do SBT. Ou seja, eu ficava a tarde toda, basicamente, arrumando a casa. Então, aquela pessoa que a minha tia disse que era eu, não poderia ser eu. Eu acho que era minha doppelganger. Outro detalhe que minha tia disse é que eu estava com uma roupa justa e decotada e com uma sandália de salto alto. Só que naquela época minhas roupas ainda eram infantis. E eu não usava sandália de salto alto, pois ainda não dava conta de usar. Mas ela disse que era eu, igualzinho, o cabelo, o jeito de andar, tudo era igual. Mas como essa outra eu saiu correndo e fugiu no carro daquele homem, ela não pôde fazer nada a não ser contar para os meus pais, pois achou que se tratava de mim realmente. O que vocês acham? Então, Ana, esse é o meu relato, espero que gostem. Beijos a vocês e aos assombrados. Beijo para você, muito obrigada. Primeiro, será que foi mesmo o que a sua tia viu era mesmo igualzinho, era tipo parecido, ela achou que fosse, sabe? Alguma coisa assim. Às vezes a moça ali tava fazendo coisa errada e quando viu que alguém chamou a atenção dela, ela falou, opa, deixa eu ir embora aqui. Às vezes tava rolando a traição ali, alguma coisa assim, sabe? Quando a pessoa tá meio aí, com o rabo preso com alguma coisa e sai correndo. Às vezes é isso. E ela tava arrumada. Bom, ela tinha 13 anos, é isso? Como ela podia estar com aquelas roupas, com aquele sapato? Bom, não sei, mas por que a tia dela achou que é? Bom, para a tia dela achar devia estar bem parecido. Não duvido que isso aconteça. Aliás, como já contei várias vezes aqui para vocês, muito disso acontece, mas a gente também tem que ver se a pessoa não se confunde. Às vezes acha, tem uma pessoa parecida, né? Muito parecida. Uma vez lá em Laranjal, falaram que me viram pulando o muro do cemitério. Era, acho que época de encontro de motos, não sei que jeito que eu fiquei sabendo, mas alguém falou, falaram que você tava pulando o muro do cemitério. Eu falei, eu? Pulando o muro do cemitério de noite ainda? Nem de dia, nem de noite, filho. Pra que eu vou pular o muro do cemitério? Tá louco? Primeiro que eu tenho medo, eu gosto de cemitério quando estão com os portões aberto ali, tudo de banho, mas tudo certinho, fechou, eu saio também, não vou ficar lá zanzando de noite não, não é comigo não. Pular muro de cemitério, fazer o que lá dentro? Mas eu falei, gente, eu não. Falaram que era você. Eu falei, olha só, a minha doppelganger também gosta de cemitério, então, né? Falava, de cabelo vermelho e não sei o que, tava pulando. Falei, eu não era, não. Olha só, o pior que daí o boato espalha o doppelganger por você em maus bocados ainda, né? Sai ainda a fofoca, diz que você fez coisa que não fez. Doppelgangaiada. Vocês tomem o prumo aí, porque vai botar as coisas na costa de quem não fez. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.